Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. É uma honra estar aí no seu lar, na sua casa, junto com a sua família, também aqui na casa do Senhor, fazendo essa transmissão desse culto abençoado. Nós desejamos que o Espírito Santo encha a sua vida de respostas e também do amor de Deus. A menor medida de qualquer coisa, do reino de Deus é muito maior do que a maior medida de qualquer coisa desta terra. Qualquer riqueza que exista nesta terra, se comparado ao menor que existe no reino de Deus, é muito pequeno. Certo dia Jesus estava ensinando e havia ali um garoto com um lanchinho. E no lanchinho do garoto, ele poderia apenas alimentar uma pessoa. Haviam 5.000 adultos, homens, fora as crianças, as mulheres, fora os serviçais. E a Bíblia diz que Jesus pegou a menor medida, que era o lanchinho de um menino. Jesus pegou nas mãos. A Bíblia diz que Jesus deu graças, ele ergueu e deu graças. Nós estamos vivendo dias de escassez, aonde nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Jesus, quando ele agradece pelo pouquinho que ele tinha, que não era nem dele, era o tudo de um garoto, de uma criança. Aquele garoto, ele entregou tudo a Jesus. Jesus pega aquilo, Jesus apresenta no reino de Deus com a sua mente renovada e ele dá graças a Deus pelo pouco. Quando a Bíblia diz que Jesus dá graças, Jesus ele está transportando aquilo que está na terra para o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus abençoou, e quando Jesus abençoou, o lanchinho de um garoto se torna o alimento da multidão e ainda sobra. Essa noite eu quero profetizar na sua vida financeira, que tudo aquilo que estiver vindo às tuas mãos, que todo recurso que vier às suas mãos, ainda que seja pouco por dias de escassez, que você dê graças como Jesus, que você aplique a sua mente renovada como a mente de Jesus, que você abençoe, e eu vou estar abençoando aqui também agora, como Jesus o fez, e que este pouquinho compartilhado possa alimentar as multidões. Pai, nós queremos orar pela vida financeira de cada um dos teus filhos que estão aqui nesse culto, presencial ou online. Deus, nós rogamos a bênção do alto, do céu, do teu reino, sobre as finanças do teu povo. Senhor, nós sabemos que é um tempo onde muitos estão em dúvida se terão ou não terão, mas aqueles que confiam no Senhor, diz a tua palavra que jamais perecerão. Por isso eu profetizo e abençoo a fonte de renda de cada um dos teus filhinhos que estão conosco essa noite. Eu profetizo a bênção da abundância do reino de Deus sobre os recursos que cada um dos teus filhos tem nas mãos. Eu abençoo o dizimista fiel, o ofertante. Eu abençoo também aquele que, quem sabe, está em busca de um emprego, de um trabalho, para que o Senhor esteja abrindo as portas e derramando a tua provisão. Pai, que ninguém precise pedir emprestado, mas que todos possam compartilhar da provisão, da prosperidade do teu reino na vida dos outros que precisam. Deus abençoa os irmãos que agora estão também consagrando o dízimo, a oferta de cooperação para manter a sua casa, que cada uma dessas ofertas chegue na sua presença como um incenso, um aroma suave, e que todos os recursos que permanecem nas mãos dos teus filhos possam, assim como aquele lanchinho daquele garoto, prosperar de forma multiplicada para abençoar muitas pessoas, principalmente a família dos teus filhos. Eu oro e abençoo a vida financeira dos teus filhinhos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você não está podendo vir à igreja,
a gente tem aí nas redes sociais a maneira que você pode dizimar, ofertar, né? Você pode fazer através de cartão de crédito, também depósito bancário, ou você pode passar por aqui nos horários que nós estamos oferecendo, a porta aberta para orar por você, para também atender você. Nós vamos agora passar aqui a palavra de Deus com a Priscila, que vai estar ministrando uma bênção, uma palavra para nós. Em nome de Jesus. Paz, igreja. Paz para você que está em casa hoje. Né? Que bom que você está aí, mas conectado com a gente aqui, né? Para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca vem vazia. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, com a sua espada, peço para você abrir em João 13, versículo 1. A minha versão, ela diz assim, ó. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os que estavam neste mundo e os amou até o fim. Pai amado, Pai querido, me coloco agora, Senhor, na Tua presença. E peço que o Teu Santo Espírito, através de mim, me use, Pai, conforme a Tua vontade. Que eu seja, Pai, o Teu vaso nas mãos do oleiro, Senhor. E que saia, Senhor, da minha boca o que o Senhor deseja que os Teus filhos escutem. Eu já Te agradeço, Pai, por essa palavra e por tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração, Senhor, essa semana. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, eu já falei, não sei se todos sabem, mas eu acho assim maravilhoso o jeito que o Espírito Santo ele fala comigo, né? E ele sempre fala comigo na palavra, através da palavra. E quando o pastor pediu para mim vir trazer essa palavra, na realidade era algo que eu já estava no meu coração, e quando o pastor falou, se inflamou, e eu pedi a confirmação para o Espírito Santo. E ele me falou, né, João 13. Eu falei assim, então vamos lá para João 13, o que fala João 13, né? E o que me chamou a atenção nesse versículo de João 13 foi o seguinte: Jesus, ele sempre soube quem ele era, de onde ele vinha e para onde ele ia. E nesse tempo que a gente está, nessas semanas dessa turbulência toda, tudo fechado, sem escola, sem, né, que nós estamos vivendo confinados, foi a primeira vez que eu, num momento com Deus, no meu momento, eu falei assim, Senhor, essa é a vez que eu não tenho medo. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo, se essa doença chegar até mim, até minha casa, eu não tenho mais medo. Diferente do que poderia ter acontecido há um mês atrás. Ah, Priscila, mas por que isso? Porque eu tenho a certeza que eu vou para o Pai. Se eu deixar essa vida hoje, eu vou saber para onde eu vou. Isso me dá o conforto. E por que eu cheguei nessa conclusão? Não é que eu cheguei nessa conclusão. Foi porque a fé que estava aqui morninha. Porque a gente às vezes passa por tantas provações no nosso dia a dia, na família, né? Com o trabalho, uma coisa e outra, as finanças, estava morna. E eu fiz um propósito com Deus, e esse propósito foi dele fortalecer a minha fé, e graças a Deus ele cumpre tudo. Ainda mais se a gente pede em nome de Jesus, né? E ele fortaleceu a minha fé de uma tal maneira que o medo foi embora. Graças a Deus por isso. Então, olhando para isso, né, eu vejo que é só a fé da gente para nos tirar a ansiedade, para nos tirar o medo, para nos tirar as incertezas. E é só Jesus para poder fazer isso na nossa vida, amém?
quando Jesus veio para esse mundo, ele veio com o intuito de nos servir. Ele veio com o intuito de nos ensinar. De ele ser o nosso exemplo, o exemplo que a gente teria que seguir se a gente quisesse chegar aonde ele está hoje. E eu orando, eu falei assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o Senhor fez eu passear loucamente por João essa semana. Então eu ia e vim e fui, e enfim. Que eu consegui, depois eu vou até perguntar para o meu pastor, mas no meu estudo que eu fiz, 3 pessoas aparecem na Bíblia que elas tiveram a certeza que elas iam estar com Cristo após a morte. A primeira delas foi o ladrão, o que foi crucificado com Cristo, né? Na passagem de Lucas 23, do 40 ao 43, ele fala, né? Que ele pergunta, né, para o Senhor, Senhor, lembra de mim quando o Senhor voltar como rei. E Jesus fala, em verdade vos digo que ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Né? Ali o que acontece? O ladrão, ele, primeiro de tudo, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele falou, Senhor, quando o Senhor voltar como rei. Então ele já estava vendo ali quem era realmente, porque ele disse assim, ó, nós somos culpados pelo que nós cometemos. Ele não, ele é um inocente aqui. E uma palavra que na minha versão me chamou a atenção foi assim, ó, que ele falou para o outro ladrão assim, ó, você não sente o temor de Deus? Então, se ele teve o temor de Deus, ele teve a confirmação que Jesus era o rei. E ali ele viu que ele era um pecador, um mísero pecador. E mesmo ele sendo pecador, confessando Jesus como Senhor, ele ia se encontrar com Jesus no paraíso. A segunda pessoa que teve a certeza que encontrou Cristo foi Estevão. Estevão, ele foi ele poderia chamar ele de um diácono, né? Em Atos ali fala que os apóstolos, na realidade, para quem conhece um pouquinho a história, para quem não conhece, eu vou resumir. Os apóstolos, depois que veio o Pentecostes, eles começaram a pregar e muitas pessoas vinham de muitos lugares, né? Por causa dos milagres que eles estavam fazendo. E nisso, algumas pessoas começaram a falar assim, vocês não estão dando atenção, o suporte necessário para as pessoas que não nasceram em Israel. Vocês só estão dando o recurso para as pessoas que nasceram em Israel. Então, eles falaram assim, eu quero que entre vocês escolham 7 homens que sejam cheios de fé e que sejam cheios do Espírito Santo. E Estevão foi um desses homens, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha fé e ele foi escolhido, pois era cheio de fé, escolhido, cheio do Espírito Santo. Ele era abençoado por Deus, era cheio do poder de Deus, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Ele foi escolhido porque conhecia Jesus. Como que ele conhecia Jesus? Porque ele recebeu o rio de águas vivas, que está lá em João, agora eu me perdi, João 7. João 7. Ele fala que quem tiver o Espírito de Deus vai ser o rio de águas vivas, vai jorrar. A fé vai jorrar, a sabedoria vai jorrar. Então ele foi escolhido por isso, porque ele reconheceu Deus e ele tinha rios de água viva dentro dele. A terceira pessoa que teve a certeza que encontrou Cristo foi Paulo, que era Saulo e depois virou Paulo, né? Para quem não conhece, a história dele está lá em Atos 9. Saulo, ele era um perseguidor, ele perseguia a igreja de Cristo.
E quando ele participou inclusive da morte de Estevão. Ele ficou muito feliz quando viu que Estevão foi apedrejado. E logo depois disso ele seguiu a Damasco e um clarão do céu veio e ele escutou uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem fala, né? Sou eu, Jesus. E nisso ele ficou cego e Jesus mandou ele ir para uma cidade que um discípulo do Senhor, Ananias, iria ter com ele e iria revelar para ele a identidade de Cristo, né? E depois desse tempo, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada, ou seja, ele jejuou. Não sei se conscientemente ou inconscientemente. Ele jejuou e quando Ananias foi se encontrar com ele, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e as escamas dos olhos dele caíram. E ele foi um homem que realmente ele pregou o evangelho, ele pregou a mensagem de Jesus para os não-judeus. E isso fez com que as pessoas no início ficassem meio confusas, porque temiam ele, porque ele gostava de matar, né, os cristãos. E agora ele vinha pregando a palavra de Deus. Quando ele está escrevendo uma carta para os filipenses, ele está preso, isso já no final do ministério dele, e ele diz que ele está dividido. Ele queria ficar nesse mundo, porque ele sabia que ele ainda poderia ser usado muito, mas na realidade ele queria já morrer de uma vez e ir para logo ficar com Cristo, que seria muito melhor do que estar aqui. Essas 3 pessoas, elas mostram para mim que elas sabiam para onde elas iam. Elas iriam para Jesus. E eu pergunto hoje para você: você sabe para onde você vai se você morrer hoje? Você tem certeza da sua salvação hoje? Eu recebi uma reflexão essa semana e foi algo que me fez pensar muito. Porque eu acredito que a maioria dos cristãos, pelo menos os aqui da minha igreja, que eu converso, estão todos firmes. Por quê? Porque eles sabem aonde a raiz deles está enterrada. Eles sabem que eles são de Cristo. E eles sabem que mal nenhum vai chegar à nossa tenda. Nós somos prudentes, lógico, está todo mundo se cuidando, todo mundo fazendo o que as autoridades mandam a gente fazer. Mas é uma certeza que essa certeza vem apenas de Jesus. É uma certeza que vem da fé que Jesus coloca em nós, o Espírito Santo coloca em nós. De que nenhum mal chegará à nossa tenda realmente. E a reflexão é o seguinte: quando um fogo passa numa floresta, quando atiram fogo, né, ateiam fogo numa floresta, todos saem correndo. O homem corre, os pássaros, eles voam procurando abrigo em outro lugar. Até o leão, por mais forte, dominador e temido da floresta, corre. A única coisa que não corre da floresta em chama é a árvore. Então o fogo pergunta para a árvore: árvore, todos correram, e você não vai correr? A árvore responde: eu sou árvore plantada por Deus. Você passará por mim, queimará os meus frutos, as minhas folhas, mas dentro de alguns meses eu volto a florescer, porque a minha raiz você não queimará. Minhas folhas, galhos e frutos novamente aparecerão,
pois a árvore que Deus planta, ninguém consegue arrancar. Então, quando a sua fé está firme, quando você tem certeza do teu Salvador, quando você tem certeza do teu Senhor, não vai ser pandemia, não vai ser fogo, não vai ser nada que vai te tirar da presença do Senhor. Nada disso vai abalar a tua fé, nada disso vai tremer a tua raiz, a tua estrutura. E como diz a palavra, sábio é aquele que constrói a sua casa em cima da rocha, porque vem a tempestade e não desmancha a casa. A nossa rocha é Jesus, a nossa rocha é Deus. E se você não plantou ainda ou não conseguiu fixar as suas raízes no Senhor, hoje eu te convido a fazer isso. Se você, por algum motivo, de mal com Jesus, de mal com Deus, que você possa hoje fazer uma reconciliação com Ele, para você ter a certeza do lugar que você vai habitar. Então, se você puder agora, no seu lugar, na sua casa, feche os olhos, coloca a mão no teu coração e repete comigo essa oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu me entrego a Ti, Senhor, completamente. Eu quero, Senhor, que as minhas raízes, Senhor, estejam fundas, tão profundas, Senhor, como a raiz do carvalho. Que a Tua palavra, Senhor, seja o alimento para fortalecer a minha raiz. Que nenhum mal, Senhor, nenhum medo, nenhuma ansiedade, Senhor, nada desse mundo, Senhor, me faça perder a esperança ou a fé em Ti, Senhor. Mas que isso venha a ir cada dia mais fundo, cada vez mais fundo. Pai, eu sei que o Senhor vai me sustentar e vai sustentar todos aqueles, Senhor, que estão agora com a mão no coração. Que o Senhor possa firmá-los, Senhor. Que o Senhor possa, Paizinho querido, regar eles todo dia, Senhor, com o Teu amor. Que o Senhor possa, Pai, fazê-los florescer, assim como o Senhor fala, que nós somos a videira, e que a videira em Cristo, somente a videira em Cristo, Senhor, é capaz de dar frutos. E o Senhor, como um bom lavrador, poda, Pai. Tira todo aquele galho seco, todo aquele galho, Senhor, que não está florescendo. Que o Senhor possa vir nos podar, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. E que nós possamos, Senhor, vir a crescer grandemente, Senhor, fortemente contigo. Para que cada um de nós, Senhor, possa ser o testemunho vivo, Pai, do que a Tua presença faz em nossas vidas. Que cada pessoa, Senhor, que olhar para nós lá fora, possa ver, Senhor, a Tua luz sobre a nossa face. Pai, eu confesso ao Senhor, assim como em Romanos fala, que você possa abrir a sua boca agora e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que nada possa impedir isso. Não deixe que o que você está passando agora te afaste do Senhor. Mas que isso sirva, essa quarentena sirva para você fortalecer a tua fé no Senhor. Venha te fortalecer cada vez mais na palavra do Senhor. Que é só ela que vai poder te dar força, só ela que vai fazer você crescer. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, visita, Senhor, cada um desses corações. Transforma, Senhor, esses corações de pedra, Senhor, em coração de carne, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa agora quebrantar, Senhor. Convencer, Senhor, de todo pecado. Convencer, Senhor, de tudo que está errado, Pai. E que eles venham, Senhor, achar a Tua presença, Senhor, no quarto deles, a sós, Senhor. Que eles venham a ter contigo, Senhor, um momento tão maravilhoso, Pai. E sentir essa paz, Senhor, que só os que são Teus conseguem sentir. Que é a paz que excede todo o entendimento humano.
Que a paz, Pai, que só os teus filhos, Senhor, os que estão contigo, Senhor, são capazes de sentir no meio de toda essa tribulação, Pai. Jesus venceu o mundo. E Ele disse que a gente também vai vencer. Se você crê nisso, você diga amém. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço imensamente, Pai, por esse momento. Te agradeço, Pai, imensamente pela tua vida dada por mim, por cada um dos teus filhos, em favor dos nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és maravilhoso. Tu és grandioso. Tu és único, Senhor. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. E eu te agradeço por me aceitar, Pai. Porque não fui eu que te aceitei, mas o Senhor que me aceitou. Mesmo eu sendo tão pecadora, mesmo eu sendo tão errada, Pai, você fechou os olhos para o meu pecado e me amou e me transformou. Amém.